Então, Satanás, Jesus fala aqui, ó, eu atendo teus pedidos com favores e te ajudo nas obras da salvação. O Satanás quer destruir nós de qualquer maneira aqui. Não quer que a gente compreenda essas coisas. Não quer. Agora sim, Jesus está falando, prometendo aqui que atende nossos pedidos, que ajuda nas obras da salvação. Agora sim, é preciso a gente ter capacidade e discernimento de entender que a gente precisa de rezar, a gente precisa de vigiar os 10 mandamentos, a gente precisa de tirar o tempo para ler a Bíblia. Porque Jesus não vai falar diretamente com você e comigo. Por quê? Porque a gente é só um pecador. Não tem como. Então ele vai usar ou pessoas para poder te orientar, ou a Bíblia. Porque se você lê a Bíblia em qualquer lugar, estou falando Bíblia católica, ali está tudo falando de Cristo, tudo falando de Jesus. E ao mesmo tempo nos orientando no dia a dia. A leitura, que nem aqui você vê aqui a leitura, tanto faz Novo Testamento como Velho Testamento. Ali sempre tem algo para nos ensinar. Vamos supor assim, Moisés traiu a esposa. Moisés se arrependeu, pediu perdão a Deus e Deus perdoou. O que é que essa leitura quer dizer para eu e você? Que nós, se nós acontecer que a gente cair nessa fraqueza de trair ou ser traído, a gente tem que perdoar e Deus nos perdoa. Então, tudo que tem na Bíblia, nas Escrituras, leitura, Evangelho, tanto faz, Salmo, ali é um ensinamento no nosso dia a dia. Ah, foi no passado. Não. A palavra de Deus é assim, renova. Se você ler a Bíblia hoje, se eu ler esse texto hoje aqui, eu estou compartilhando com você dessa maneira. Amanhã já é de outro entendimento. A palavra de Deus é assim, renova dia a dia. Aqui não tem negócio de... Você pode repetir bilhões de vezes, ela se renova a palavra de Deus. É algo para nós aprender. Então, um cristão, para ser atendido por Cristo, eu tenho uns conteúdos aí que eu falei de ontem, explicando sobre meus pedidos a Deus. E fui atendido. Mas também, quando a gente é atendido, a gente tem que agradecer a Deus. A gente tem que aprender, obrigado Jesus, rezar aquela bênção que recebeu. Então, os conteúdos que eu disse ontem, que eu expliquei ontem, as palestras, eu falei das obras que aconteceu na minha vida, de meus pedidos, e eu fui atendido. Mas por que eu fui atendido? Perseverei. Perseverança. Você não pode chegar aqui, por exemplo, eu estou aqui de frente ao Santíssimo Sacramento. Eu não posso chegar aqui só uma vez, sem eu quero que minha mãe, meu pai, seja curado. Meu tio, minha tia ou parente. Amanhã de novo. Amanhã, outro dia de novo, 3 vezes. Não. Enquanto você não receber essa bênção, você tem que se ajoelhar, você tem que rezar. E quando você receber a bênção da pessoa ser curado ou curada, você vai se ajoelhar em agradecimento a Jesus. E aí, a partir desse momento, mesmo que a pessoa seja curada ou não, independente, você tem que mostrar para Jesus que você está disposto e você está disposta a doar seu corpo e sua alma para Jesus. Em adoração, em louvor, em glória, em ensinar os outros. A gente não só pode ir para a igreja através de pedir algo. Senhor, santifica meu filho. Senhor, santifica minha mulher. Santifica meu esposo. Não. Você tem que entender, e eu tenho que entender, que eu tenho que me santificar primeiro. E aí sim, eu vou santificando outras pessoas.
Eu tenho que permanecer firme em oração, permanecer firme em rezar, permanecer firme em ler Bíblia e ensinar o meu dom que eu tenho dentro da igreja. Porque cada um de nós tem um dom. Ah, eu não sei ler Bíblia, mas você sabe limpar a igreja. Ah, eu não sei, não tenho dom de limpar a igreja, nem pregar o evangelho, mas você sabe viver uma vida de matrimônio. Sabe respeitar seu esposo, sua esposa. Ah, mas se de vez em quando eu posso cair em adultério. Você tem que pensar positivo. Se você cair, confesse e volte perseverando. O que você não pode nem eu parar é de perseverar. Porque Jesus está dizendo aqui, logo no começo, eu atendo teus pedidos com favores e te ajudo na obra da salvação. Quando a gente reza, Jesus está ali conosco. Até porque se a gente falar, rezar é o Espírito Santo que está com a gente falando por a gente. Então ali é nos santificando de alguma forma. Se a gente vai na igreja, é o próprio Espírito com a gente, levando a gente para a igreja. Se a gente comunga, é o próprio Espírito Santo comungando pela gente, a gente comungando. É Jesus, o tempo todo é Deus nos usando. A gente só presta a Jesus a carne, a boca para falar, proclamar, adorar. Então, tudo por tudo é o Cristo, é Jesus que nos ensina. Olha a leitura hoje que fala o Evangelho. Jesus não fazia nada sem autorização do Pai. Tudo que Jesus fez foi autorizado pelo Pai. Até o primeiro milagre nas bordas de Canaã, quando foi antecipado que não era o momento certo, que Deus falou para Jesus que aquele momento não era a hora certa. Só que por causa de Maria, Nossa Senhora, a intercessora, Deus fez com que, falou com Jesus para ser atendido. Então, eu estou falando para você. Hoje o Evangelho falou que Jesus é o nosso intercessor. Nossa Senhora intercede por a gente a Jesus. Jesus vai e intercede a Deus. E Deus perdoa. O que Jesus decidir, quem Jesus também quer salvar, Ele salva. Por exemplo, vamos supor, tem um padre, tem dois padres. Um padre pode ter sido o próprio Deus escolhido, santificado ele e colocado ele para ser sacerdote. O outro pode ser Jesus Cristo, que foi escolhido por Jesus. Jesus santificou para ser sacerdote. Então não tem diferença entre o pai e o filho, porque a vontade do pai é a vontade do filho. E a vontade do filho é a vontade do pai. Então a gente tem que pedir a Deus para ser atendido, mas também tem que fazer a vontade dele. Procurar fazer as vontades, largar as coisas do mundo. Largar e largar mesmo. Porque hoje em dia, nunca prestou e hoje em dia é pior a vaidade. Mas hoje em dia todo mundo quer moda, quer vaidade, então fica difícil. E quer alcançar a graça. Quer viver uma vida normal que nem um pagão e quer alcançar a graça. Não, não é assim não. Pode alcançar? Pode alcançar. Mas não é assim. Porque Jesus, ao mesmo tempo que Ele quer nos santificar, mas é preciso a gente também fazer nossa parte. É preciso a gente fazer nossa parte. Não é fácil ser cristão, porque é renúncia. É renunciar ao mundo, renunciar às nossas vontades. É renúncia todos os dias, não é o mesmo dia. Não é só hoje, só amanhã, é todos os dias. Então, ser cristão, seguir Jesus não é fácil. Jesus não falou para ninguém que era fácil. Como muita gente acha que é fácil. Ah, eu vou para a igreja, não vou ter mais problema. Coitado, coitada. Você não sabe o que vem pela frente. Se você ficar fora da igreja, os problemas é menos. Mas se você entrar para a porta da igreja querendo seguir Jesus Cristo, você vai entrar em combate espiritual contra Satanás, com o demônio. Então,
é luta.